Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O Espírito lhes vivificou sua comunhão com Deus, de tal maneira que foram tão vivificados em sua presença, que quando uma pessoa havia morrido e sua alma havia partido, eles podiam chamá-la à vida de novo, ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Vem logo, irmã Sara do Carmo, cantando em momentos do tabernáculo da fé. Há um lugar pra mim e ti, bem distante, um lindo país que nosso mestre para nós foi preparar. Sei que com Cristo vou para o lar. Vem logo, vem logo, Cristo. Para mim, vem logo, vem logo, Cristo, vem pra mim. Sei que não posso desanimar, sempre por Cristo estarei a esperar. A cada dia eu quero preparar a minha vida para o novo lar. Vem logo, vem logo, Cristo.
Cristo, vem pra mim, vem logo, vem logo, Cristo, para mim, vem logo, vem logo, Cristo, vem pra mim. O Espírito lhes vivificou sua comunhão com Deus, de tal maneira que foram tão vivificados em sua presença, que quando uma pessoa havia morrido e sua alma havia partido, eles podiam chamá-la à vida de novo. Ouvintes, uma pergunta muito curiosa e importante que podemos formular nesse instante pelos próprios ouvintes. Quem era esta gente que podia chamar a alma de alguém que havia partido, chamá-la à vida de novo? Pois bem, o profeta de Deus para esta era está fazendo menção disto na mensagem ao nascer do sol. É claro que isso se refere aos apóstolos. Eles acabaram de receber o Espírito Santo, segundo a promessa de Jesus, lá no cenáculo em Jerusalém, e partiram para uma vida de poder. Poder sobre enfermidades e sobre a própria morte. E não somente isto, mas também poder para testemunharem, se safando do medo que os envolveu assim que Jesus partiu. Então veja, eles, como águia de Deus, saíram do medo, do terreno, do baixo para o alto, para cima. Então foram vivificados pelo poder de Deus para chegarem a esta altura de terem poder até mesmo sobre a morte.
Isto está na Bíblia, isso é a Escritura. Pois bem, até aqui estamos nos referindo aos apóstolos. Mas e depois disso? E agora, no último século, que o profeta de Deus fez o mesmo. E Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, tem feito também maravilhas através de muitos e muitos de seus servos espalhados pelo mundo. Lembrando sempre de que ele é o mesmo de então. O Espírito Santo não enfraqueceu durante as eras. Ele não subiu como Jesus subiu. Ele desceu cumprindo aquilo que Jesus havia prometido. Vou e venho para vós. O Espírito de verdade que estará em vós, sendo o próprio Cristo. Não era bem o Senhor Jesus, a pessoa física, mas o Senhor Cristo. O Espírito Santo é Cristo. E Jesus jamais seria Cristo sem o Espírito Santo. Então, ele desceu lá em Jerusalém, sobre a igreja, e não voltou ainda para cima, como Jesus foi. Ele esteve exilado durante as eras, e toda a verdade parece que foi sepultada, enterrada. Inclusive da unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade que é um Deus sobre nós, um só Deus sobre nós, Pai, conosco, Filho, em nós, o Espírito Santo. Então, quando eles receberam, veja, homens incultos, não tinham letras. Eles falaram em outro idioma. Eles falaram em outro idioma. A Bíblia diz que assim o fizeram. Falaram em todos os idiomas debaixo do céu. Você pode imaginar isso? Esses corpos mortais que antes haviam dito, até mesmo com medo, eu não sei se posso crer nisto ou não. O que será de nós? Jesus se foi. Tudo isso pode ter acontecido. Eles terem arrazoado. Mas, de repente, eles foram tão vivificados que o ânimo e a coragem do leão da tribo de Judá lhes desceu ao interior. Isso aí que é importante. A coragem do leão da tribo de Judá lhes desceu ao interior, ao íntimo, ao âmago. Aí então o molho foi movido. Aquele molho que era movido no primeiro dia da semana. Foi movido sobre eles. Sim, o profeta ilustra isso como a mãe águia. A mãe águia vindo para reclamar o seu.
Isso é profundo. E então, desde então, eles não amaram suas vidas até a morte. E haverá outros que darão seu sangue por este evangelho do Espírito Santo e sua torrente carmesim, este evangelho do Espírito Santo e sua torrente carmesim. O Filho tem que ser revelado de novo na noiva dos últimos dias. Aí Jesus Cristo, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O poder vivificador tem que aparecer para trazê-los à vida fora das organizações religiosas, dos credos, os credos mortos, trazer tudo isto para fora, direto à palavra de Deus, do Deus vivo. Lhes ressuscitou a nova vida. Ele faz o mesmo para conosco hoje, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Eles ali foram muito vivificados neste poder vivificador. Eles foram vivificados no poder vivificador. Atentem bem para o que eu estou tratando de mostrar, diz o profeta. O poder vivificador não estava somente em suas almas, mas lhes havia impregnado completamente. A dinâmica não entrou simplesmente para vivificar, mas lhes vivificou também a mecânica. Entendam isto para o vosso próprio bem. Eles foram tão vivificados até o ponto em que suas línguas começaram a falar em outras línguas. E então não ficou somente nisto, porque até mesmo os paralíticos andavam, os cegos enxergavam e os mortos eram ressuscitados. Foram tão vivificados pelo poder da ressurreição de Cristo, até o ponto em que, quando punham mãos sobre os enfermos, eles saravam. Eles eram curados radicalmente. Eles foram vivificados em seus corpos mortais. As pessoas foram curadas pela imposição de mãos, pela sombra de Pedro, pela palavra falada. E que tal você pensar, crer que isto não está no passado? Isso tem que se repetir. Lá eles tinham esse poder para darem suas próprias vidas como deram, para passarem pelo martírio, pela prova da fé. E agora é para subir, é para o arrebatamento. Eles tinham que ter fé para morrer, selar o testemunho. E agora a noiva de Cristo tem que ter fé para voar. É a águia mãe chamando. E isso depende de cada um aceitar, de cada qual
crer, como eles creram lá. Vejam que eles estavam temerosos. Eles estavam acovardados até. Mas desde que aquilo que eles esperaram aconteceu, então eles se tornaram ousados, corajosos, para realizarem aquilo que traria a partida deles. E agora é a mesma coisa. Nós, a noiva de Jesus Cristo, terá que realizar tudo que culminará com sua partida também. É o mesmo poder, é o mesmo Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus. O Espírito lhes vivificou sua comunhão com Deus, de tal maneira que foram tão vivificados em sua presença, que quando uma pessoa havia morrido e sua alma havia partido, eles podiam chamá-la à vida de novo. Amém. Foram vivificados pelo Espírito Santo de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo não foi somente para ele, não foi um benefício próprio, não foi uma vitória exclusiva dele, em benefício dele. Foi para os que a quisessem, a aceitassem. Foi a vivificação. A sua ressurreição veio justificar a fé de todos aqueles que foram salvos, redimidos por ele. Vejam aí 1 Coríntios capítulo 15, Paulo mostra que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Então ali estava toda a semente predestinada, esperando o que ele havia prometido. É um testamento, é uma prova de predestinação, de semente eleita. É a prova de semente eleita, é que espera, aguarda a promessa que ele tem feito, de que os nossos corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos, enquanto que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitam. É a linguagem de Paulo, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E subiremos juntos a encontrar o Senhor nos ares. Eleição é comprovada pela fé. Predestinação é comprovada pela fé. É que você crê não somente naquilo que é razão, naquilo que você pode apalpar, que você pode fazer, mas crer no impossível, como Abraão creu, da forma incondicional na promessa de Elohim. E ele foi transformado e manifestou o Filho. Em nome de Jesus Cristo, tome sua bênção e viva por ela. Amém. Toma
e segue-me. Ouvi Jesus dizer, pra te salvar na cruz morri, entrega-te hoje a mim. Por onde o Senhor me conduzir, por onde o Senhor me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Muito perto ao lado de Jesus, desejo sempre andar, o céu querer executar, por onde me conduzir, por onde o Senhor me conduzir, por onde o Senhor me conduzir, a Cristo Mestre irei seguir, por onde me conduzir. Em sombra ou luz, seja onde for, a Cristo irei seguir. Na terra aqui ou no porvir, por onde me conduzir. Meu ser e meu amor darei a Cristo.